Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão de hoje. Como vocês sabem, nós hoje vamos ter uma sessão de formação sobre Human Centric Lighting e vamos ter connosco a engenheira Carla Rocha. Antes, no entanto, de eu passar a palavra à engenheira Carla Rocha e especialmente para aqueles que estão a fazer estas formações, estes webinars connosco pela primeira vez, eu vou, portanto, explicar como é que a sessão vai funcionar do ponto de vista da própria plataforma, tá bom? E, entretanto, para aqueles que também já têm vindo a participar connosco noutras sessões, vou recordar como é que a sessão vai funcionar, até mesmo porque esta plataforma, apesar de ser a mesma que nós já utilizamos há vários anos, tem aqui algumas configurações um bocadinho diferentes e, portanto, para aqueles que não têm participado ultimamente, podem também ver aqui algumas diferenças, ok? Então é assim, como vocês já verificaram, portanto, vocês vão poder interagir durante a sessão toda através do bate-papo, do chat, não é? Que está aí aberto. Esse chat vai ficar aberto durante a sessão toda. Se vocês quiserem colocar questões, podem ir colocando as questões. A engenheira Carla, se decidir responder a alguma questão especificamente durante a sessão, ela fala-á, mas em princípio todas as questões serão respondidas no final da sessão. Se vocês verificarem, têm aí na zona do chat uma possibilidade de escolherem um ponto de interrogação ou um balãozinho. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, eu aconselharia a que vocês optassem pela do ponto de interrogaçãozinho, que é para ficar logo a pergunta colocada em evidência e, portanto, torna-se mais simples de identificar. Mas não se preocupem se não o fizerem, tá bom? Portanto, isso é um trabalho que nós fazemos aqui deste lado e, portanto, não têm que se preocupar com isso. É só para vocês perceberem também porque é que estão aí esses dois balões agora diferentes daquilo que era anteriormente. Em relação à apresentação propriamente dita, nós no final da sessão vamos colocar aqui a apresentação para vocês poderem descarregar. Além da apresentação, vamos colocar também o certificado de participação. Este certificado, obviamente que é um certificado genérico, isso significa basicamente que não tem o nome da pessoa que participou, portanto há um espaço em branco que vocês podem preencher para depois colocarem o vosso nome. No entanto, se quiserem que eu faça um certificado específico para vocês, eu já vou colocar aí o meu e-mail para onde vocês podem pedir e a única coisa que eu vos peço é que identifiquem, portanto, esta formação do dia 28 e também que me digam qual é o nome que querem que conste do certificado. Eu peço que façam isso porque, obviamente, há pessoas que mandam só o e-mail e depois eu acabo por não saber exatamente qual é o nome que deve constar e depois faço com um nome e a pessoa quer outro, etc. E, portanto, facilita um bocadinho dessa forma. Em relação a estes dois documentos que eu vou colocar aí então para baixar, vocês vão receber uma nota no vosso ecrã, no canto superior esquerdo, quando isso for feito. De qualquer das formas, eu vou-vos avisar, obviamente. Se essa nota, portanto, vocês depois picando sobre essa nota, vão poder baixar logo para o vosso computador, mas se essa notinha desaparecer, não há problema nenhum, basta que vocês cliquem no ícone de computador que está na frente do vosso nome e aí vocês vão ter esses ficheiros para vocês também poderem baixar. Se quiserem experimentar, podem ir lá, picar sobre o ícone e vocês vão ver que aparece logo aí uma série de informação em relação à vossa sessão e tem também uma outra opção aí que eu peço que vocês também tenham atenção e que é isto. Portanto, há uma opção de conexão connosco através do telefone, que não é uma opção que tenha custos para vocês. No caso de alguns que tenham eventualmente problemas de som, é uma segunda alternativa para poderem ter um som correto e poderem ouvir, portanto, a sessão de uma forma tranquila, ok? Pronto, é basicamente isto, não tem aqui mais nenhuma ciência. Eu então vou apresentar condignamente a engenheira Carla Rocha, embora obviamente que vocês já a conhecem há bastante tempo. Portanto, a engenheira Carla Rocha é técnica eletrotécnica pelo IPS de Setúbal, tem cerca de 20 anos de experiência em empresas do setor da iluminação, começou a trabalhar como orçamentista, depois foi técnica comercial, tem realizado projetos luminotécnicos e acompanhamento técnico a gabinetes de projeto e arquitetura, e neste momento ela é responsável
departamento técnico da Ledvance aqui em Portugal, portanto, enquanto engenheira de aplicações. Eu vou então passar a palavra à engenheira Carla, desejo a todos uma boa sessão. Se precisarem de mim, é só escrever-me no chat e eu tento responder também alguma questão fora o foro daquilo que vai ser apresentado. O resto será respondido então no final da sessão. Obrigada. Boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um webinário com Voltimo e connosco, com a Ledvance. Espero que hoje vos traga alguma coisa de novo. Se não for de novo alguma coisa, pelo menos que seja de valor acrescentado também àquilo que já conhecem sobre o Human Centric Lighting. Ora bem, o Human Centric Lighting aparece apelidado em muitos contextos como mais uma moda em termos da iluminação. Se é moda ou não, se vai pegar ou não, todos não sabemos, mas é realmente uma necessidade que aparece no decorrer da evolução de todas as soluções na área da iluminação. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o conceito do Human Centric Lighting, de que modo é que a luz nos afeta a nós como seres humanos, o impacto que traz, digamos, no nosso dia-a-dia, estarmos num local com um sistema de iluminação HCL, dar algumas dicas, alguns conselhos sobre o que é que deve ser ou deverá ser um sistema de Human Centric Lighting e também mostrar aqui um exemplo de instalação de um sistema muito simples, das alterações que temos que fazer à nossa instalação, se for uma instalação nova, como é que o havemos de fazer da melhor forma e da forma mais simples, digamos assim. Ora bem, o Human Centric Lighting apareceu, como eu há bocado estava a dizer, com a evolução em termos da iluminação. As preocupações começaram, digamos, quando se começou a ter a necessidade da iluminação ser mais eficiente, de termos sistemas mais eficientes, e daí apareceram os já conhecidos LEDs, que vieram a rentabilizar imenso tudo o que era instalações novas, instalações existentes, fazendo com que houvesse uma redução de consumo bastante grande nas nossas instalações. Depois, a seguir, a parte mais de argumentos em termos de sustentabilidade. Tínhamos que ter um sistema eficiente, sim, mas que também fosse sustentável, ou seja, que fosse um bocadinho mais rentabilizado e amigo do ambiente também. E apareceram, então, os sistemas de LMS, os sistemas de controlo de iluminação. Além de termos os nossos LEDs a baixarmos o consumo, a termos um sistema de gestão que pudesse ainda rentabilizar mais o funcionamento dos LEDs. Ultrapassada, se bem que em constante evolução, a parte dos sistemas de gestão, vem então uma preocupação acrescida que basicamente recai sobre a iluminação, ou digamos as exigências em termos de iluminação relacionado connosco, com o ser humano, com o nós que está em cada espaço, numa sala de reuniões, numa sala de escola, na nossa sala de estar em casa, portanto, em todos os locais onde nós estamos, basicamente, e o nosso bem-estar, porque o LED pode poupar, o sistema de regulação pode rentabilizar um bocadinho mais o nosso sistema de iluminação implantado, mas nós podemos continuar a não nos sentirmos bem num determinado espaço, num determinado ambiente. E é essa preocupação que levou ao aparecimento do Human Centric Lighting. O Human Centric Lighting não é nada mais do que um conceito de iluminação onde nós estamos no centro digamos, do projeto, da ideia, do que se vai desenvolver em volta de uma solução de iluminação. E aqui foi-se buscar um bocadinho o exemplo de um escritório que acaba por ser o sítio onde todos nós que trabalhamos passamos mais horas ao longo do dia sentados, muitas vezes em salas completamente fechadas, com muito pouca luz natural, e passamos ali o dia fechados sobre meia dúzia de luminárias ou uma dúzia de luminárias que trabalham acesas de igual forma todo o dia.
Ora bem, a luz permanece realmente inalterada ao longo do dia, mas depois aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades como ser humano, vão alterando ao longo do dia. Desde que acordamos, vamos para o trabalho, começamos a trabalhar já no nosso local de trabalho, chega-se a hora do almoço, depois do almoço, portanto vai haver um ciclo ao longo do dia em que nós vamos necessitando de uma luz diferente, de impulsos, digamos, para a nossa visão diferentes, mas que a iluminação, sendo normal, sendo standard, não nos a dá. Nós queremos que a luz, basicamente, que nos está a iluminar o nosso espaço de trabalho, também possa evoluir de uma maneira o mais aproximada possível, portanto, à luz do dia, à luz que nos controla o nosso ritmo, que nos ativa mais de manhã, que nos induz ao descanso ao final do dia, para que nós possamos descansar corretamente, e a luz do nosso escritório ou do nosso local onde estamos não nos dá essa solução. E realmente, digamos, a luz natural, as características da luz natural, como nós muitas vezes dizemos a brincar, a vitamina D que o sol nos dá, dá-nos muito mais valias para o nosso dia-a-dia, para o nosso humor, para a nossa vontade de trabalhar, e poupa-nos, se calhar, algumas noites mal dormidas. O Human Centric Lighting vem tentar colmatar esse problema. O Human Centric Lighting vem tentar simular o mais aproximado possível a luz do dia num espaço onde nós estamos, onde não haja luz natural, onde há somente luz artificial, ou haja pouca luz natural, pelo menos. Basicamente, os sistemas, seja, digamos, em termos de HCL, a fonte de luz e o nosso controlador da nossa fonte de luz, o que é pretendido é que realmente simule o mais aproximadamente possível, se assim se possa dizer, a nossa curva de luz. Nesse slide que agora estão a ver, está a nossa luz, a nossa curva de luz natural desenhada, e depois está a curva da luz artificial que nós podemos tentar aproximar ao máximo possível à curva da luz natural ao longo do dia. Isto porquê? Porque a luz natural vai estabilizar o nosso relógio interno, vai estabilizar o nosso ritmo circadiano, de modo a que nós possamos passar as várias etapas do dia de uma maneira mais... se calhar vou-me repetir, mas de uma maneira natural, em que a luz nos permita que de manhã nós fiquemos mais alertas, mais bem dispostos, mais predispostos para trabalhar, e ao longo do dia a luz nos vá ajudando a termos, digamos, um ciclo natural para o nosso descanso, para o nosso dia-a-dia. Nesse slide que agora estão a ver, estão aí três palavras-chave para os sistemas da HCL e onde eles podem trabalhar em termos visuais, biológicos e emocionais. Em termos visuais, porque a luz entra-nos pelos olhos adentro e vai-nos afetar toda a nossa maneira de ver, de reagir, de sentir e de colocar ou de ajudar, digamos, o relógio interno a funcionar da mesma maneira. É óbvio que há reações mais imediatas, há reações que o nosso corpo vai reagir de uma maneira mais célere, mais rápidas, há outras que nem por isso. Ora bem, em termos de reações mais rápidas, são sem dúvida as nossas funções cerebrais que nos vão pôr mais alerta, nos vão fazer concentrar, quase obrigar a concentrar, e isto é um bocadinho induzido por luz mais clara, luz mais branca, luz mais forte, que se estivermos a dormir, e nós temos o exemplo, por exemplo, de manhã, quando levantamos o gestor da nossa casa, se estiver lá sol fora, como é óbvio, ficamos todos estremunhados e não conseguimos ver bem, e depois entramos no período de adaptação. Há quem reaja mais rápido, há quem reaja mais devagar, mas há sempre um período de adaptação. A reação à luz, em termos visuais, é efetivamente imediata. Agora, a nossa reação em termos biológicos já não é tão imediata, vai ter que haver sempre aqui uma fase de adaptação. E basicamente esta fase de adaptação tem a ver com a nossa capacidade de absorção da luz e como é que o nosso corpo depois vai dar uma resposta.
Depois temos o tal efeito mais lento, que vai ser, digamos, a tal regulação do nosso ritmo circadiano, do nosso ritmo de dia-noite, a luz mais branca, a luz mais fria. Vamos entrar na fase em que, digamos, o nosso corpo vai receber impulsos externos e vai ter uma reação, digamos, como consequência daquilo que recebe de fora. Vamos entrar aí nesse slide, tem aí uma representação bastante elucidativa de como é o nosso ciclo, digamos, o nosso ritmo circadiano, a nossa maneira de reagir à luz natural durante o dia. Ou seja, vamos ter aí uma fase azulada e uma fase mais alaranjada. Tem nada mais a ver do que de manhã digamos, o nosso corpo vai produzir o cortisol, que vai ser, digamos, a substância que nos vai manter mais alerta, e depois, se vocês virem para o final do dia, vai entrar a melatonina em ação e vai-nos pôr mais moles, mais relaxados, vai-nos induzir a uma altura mais de descanso, porque é muito importante que esse ritmo seja mantido, digamos, o ritmo de dia-noite, em termos do nosso dia-a-dia. Nós dizemos a brincar que são as duas substâncias que nos fazem trabalhar ou dormir, o cortisol ou a melatonina. A melatonina, sem dúvida, vai funcionar como o regenerador do nosso organismo. E quando nós, muitas vezes, passamos horas e horas em frente ao computador, vamos para casa, continuamos em volta do telemóvel, do tablet, e depois no outro dia de manhã dizemos: pá, dormi tão mal, isto foi muito mal. Foi muito mal, porquê? Porque na altura em que nós devíamos estar num período de entrar em descanso, entrar num ambiente mais relaxado, para que para que o nosso organismo descanse, não, continuamos-lhe a injetar luzes claras, brancas, a ativar o nosso, digamos, o nosso sistema, quando não o devíamos fazer. E daí depois o período de descanso da noite não vai acontecer da mesma forma, e o nosso, digamos, de restabelecer para o dia seguinte vai ser mais complicado. Nós, ao fim e ao cabo, basicamente estamos a baralhar o nosso ritmo de descanso. Com a evolução, digamos, dos tempos, com o aparecimento da luz artificial, viemos realmente baralhar todo, e começamos logo desde o início, já na pré-história, agora puxando assim um bocadinho atrás, houve necessidade de criar luz de alguma forma, e apareceram as fogueiras com o fogo, e a seguir vieram as velas. Porquê? Porque já havia uma necessidade de contrariar um bocadinho o nosso ciclo normal de luz, mas faz parte do desenvolvimento, só que depois vem-nos desarranjar, digamos, neste caso o nosso ciclo diário do nosso dia. Aqui um bocadinho em termos do dia-a-dia normal, em termos de trabalho, e pegando o exemplo das empresas, que acaba por ser onde se nota mais esse desarranjo do nosso dia normal. Vamos pegar na força de trabalho de uma empresa, que são as pessoas, que acabam por ser, sem dúvida, digamos, o recurso mais valioso que as empresas têm, e que cada vez mais há alguma preocupação em que essas pessoas estejam bem dispostas, estejam predispostas para trabalhar no seu ambiente de trabalho, de modo a que a produtividade seja boa. Qualquer patrão quer que as pessoas que estão no espaço de trabalho estejam bem, porque senão a produtividade, sem dúvida, não é a mesma. E temos aí alguns exemplos de que um sistema de HCL, portanto, de simulação de luz natural no ambiente de trabalho, pode ajudar em termos de produtividade. Isto é uma média, como é óbvio, mas pode efetivamente aumentar as horas de produtividade das pessoas. E não só aumentar as horas, mas se calhar as horas que estamos no trabalho serem efetivamente mais produtivas. Se está bem, também se arranja menos desculpas para faltar, as pessoas se calhar sentem-se menos doentes, menos abatidas, e se calhar as ausências do trabalho deixam de ser tão forçadas, digamos assim.
E é óbvio que o prender um bom elemento numa empresa é sempre uma mais-valia para quem chefia a empresa. E o facto do o colaborador estar satisfeito também é uma maneira de se cativar as pessoas a ficarem a trabalhar. Será mais uma despesa para o patrão? Se calhar, num investimento de um sistema de HCL, pode-se gastar ali mais uns euros, mas se calhar depois as mais-valias que vamos ter, mais não seja nestes 3 pontos que aqui estão tocados neste slide, vai rentabilizar e rapidamente vai pagar o investimento que foi feito em termos do sistema de HCL. Estávamos a falar no trabalho, mas depois há outras áreas muito importantes em que o HCL, os sistemas de Human Centric Lighting, de controle de iluminação em termos de temperatura de cor, também vão ter as suas mais-valias. Uma delas é na educação, em que na sala de aula, havendo uma iluminação adequada para que os alunos estejam mais atentos, absorvam melhor toda a informação que o professor lhes passa, se calhar vai ser, digamos, uma mais-valia não só para o aluno, que vai aprender mais, como para o professor, que se calhar não vai ter que repetir a mesma coisa tanta vez, porque o aluno está acordado, está mais atento e vai realmente captar de uma maneira completamente diferente a informação que lhe está a ser dada. Da mesma forma, na área da saúde, a área da saúde também é muito importante haver um controlo de temperatura de cor da nossa fonte de luz. Isto está mais que estudado e mais que provado que uma boa iluminação em termos dos cuidados médicos do ambiente, seja no lar, no hospital, no centro de saúde, onde for, pode eventualmente ajudar em termos de melhoria, a prevenir as depressões. Porquê? Porque lá está, ajuda-nos a estabilizar o nosso ritmo biológico, o nosso ritmo diário durante o dia. E depois ir pegando no sítio mais simples, que é a nossa casa, mas que também tem a mais-valia. É bom que nós de manhã tenhamos uma luz que nos ajuda a acordar, porque às vezes eu sei que é complicado quando o relógio desperta. Por outro lado, ao final do dia, também é bom termos uma luz que nos ajuda a descansar, a relaxar e a preparar-nos para o dia que vem a seguir. E nós podemos ter este tipo de soluções disponíveis, não com grandes custos, com sistema simples, porque muitas vezes o que me perguntam é logo assim: mas isso vai ser muito caro. Vocês já andam a inventar, já andam à procura de soluções mirabolantes para que o que se poupa num lado que se gaste no outro. Não é necessariamente assim. O sistema da HCL tem que ser simples, fácil. Se estamos a falar numa remodelação, tem que ser simples em termos de instalação, não haver cabelagens e muita coisa nova a fazer, comissionamento, manuseamento, tem que ser uma solução simples. Para o utilizador final, também tem que ser intuitivo e simples, porque estarmos a pôr mais um sistema, mais uma coisa no nosso local de trabalho, que nos dá trabalho, temos que aprender como é que vamos manusear, é uma menos-valia neste caso. Portanto, terá que ser tudo menos complicado. Tudo menos complicado, e agora vou-vos falar aqui para vos dar um exemplo prático do que é que pode ser o sistema Human Centric Lighting em termos simples. Um sistema da LEDVance, o Biolux, que é tremendamente simples, intuitivo, faz um controle automático, que é óbvio que não queremos também andar sempre a mexer no nosso controle, a regular a luz, e que pode ser, sem dúvida, uma solução, se calhar para o nosso mal-estar, no nosso dia-a-dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso espaço. Ora, um sistema de HCL basicamente será constituído por fontes de luz, como é óbvio, luminárias, downlights, painéis, aquilo que for, uma fonte de luz, uma unidade de controle, um botão rotativo, uma aplicação, uma coisa que nos faça controlar esse sistema de uma maneira muito simples. Eu vou-vos falar aqui no Biolux, que é um sistema para
um espaço em que haja no máximo 20 luminárias, neste momento digamos, o nosso limite. Portanto, no open space, onde haja até 20 luminárias, com um simples botão, vamos poder comandar as 20 luminárias sem dificuldade, digamos assim, e isto aplica-se a qualquer sítio, seja num escritório, numa sala de reuniões, na nossa casa, numa sala de aulas. É aplicável sem restrição a qualquer aplicação. Depois, em termos de funcionamento, estes sistemas têm que ter sempre uma opção automática, como é óbvio, de modo a que em funcionamento automático o próprio controlo nos vá, a partir do momento que nós acendemos a luz de um espaço, tendo em conta a hora do local onde a instalação está feita, porque o sistema, a unidade de controlo, vai ter um relógio interno também, de modo a que se possa orientar as horas corretas no local onde está instalado, porque a hora aqui em Portugal não é a mesma que num país nórdico, não é a mesma que na Ásia, na América, portanto ele vai ter que ter esse relógio implantado dentro da sua programação. E há então uma posição automática em que a partir do momento que nós acendemos a luz, ele entra em funcionamento consoante a hora que seja. Então, tendo em conta, sendo às 9 da manhã, às 8, às 10, às 11, ele vai entrar automaticamente no ciclo normal de luz natural, que seria suposto haver no local, se do caso se for sem luz natural nenhuma, vai colocar as nossas luminárias com a temperatura de cor adequada para a hora X em que foi ligada a luz. E aí vamos começar digamos nós, ao entrarmos nesse espaço, vamos ter, portanto, uma luz adequada à luz natural que nós temos nesse momento. É óbvio que depois vai-nos oferecer também outros modos de funcionamento. Isto, quando eu digo outros modos de funcionamento, o que é que eu quero dizer? Vamos ter, no caso do nosso controlador, mais 4 funções: a função Boost, a Focus, a Create e a Relax, em que nós vamos poder forçar as nossas luminárias a determinada temperatura de cor e fluxo luminoso, porque aqui vamos sempre controlar as duas coisas, consoante aquilo que nós pretendemos. Ora bem, precisamos de acabar um trabalho e precisamos estar concentrados e focados numa determinada função, numa determinada atividade, podemos colocar então o nosso controlador nesta posição, no Boost, que vai nos colocar a cor obrigatoriamente um bocadinho mais fria em termos de temperatura de cor e vai, digamos, ajudar a que haja uma concentração mais efetiva da nossa parte, do nosso dito relógio interno, e que nos vai forçar digamos, a concentrar-nos com mais aptidão, digamos assim. O Focus é outro modo que também nos vai ajudar a ficar despertos, e aqui damos como exemplo as salas de reunião. Estamos numa reunião, precisamos que ninguém adormeça, como espero que ninguém esteja a dormir agora, aqui com a minha seca, de modo a que as pessoas estejam alerta para ouvir, para escutar, para intervir de uma maneira muito mais efetiva. Depois temos outro modo, que é o Create, que também vai aqui, digamos, tornar-nos mais propensos para a criatividade, digamos assim, workshops, sessões de brainstorming. Portanto, vamos ter alguns impulsos, se calhar aqui já um bocadinho mais mistos em termos de luz fria, luz quente, de modo a que nos ponha ativos noutro sentido. E depois estamos numa reunião, fazemos um intervalo, precisamos de uma pausa, e por que não induzir assim um ambiente com uma luz um bocadinho mais quente, também para, digamos, nos induzir ao descanso, um bocadinho ao relax. E então também podemos colocar aqui este quarto ou quinto, neste caso já é um quinto modo de funcionamento. Portanto, vamos ter aqui várias maneiras de controlar a temperatura de cor da nossa luminária de uma maneira muito simples. Custos-benefícios para quem está envolvido, digamos, numa cadeia de instalação, de utilização de um sistema de HCL. São muitos. Há o instalador, há o distribuidor, o cliente final, o gerente, a instalação, o proprietário, e todos eles vão ter mais-valias a oferecer, ou neste caso, a tirar partido uns, a oferecer outros, num sistema de HCL. O instalador
dado ser uma solução muito simples, em termos de colocar em serviço um sistema de HCL, não é preciso ter um know-how XPTO para fazer a instalação de um sistema destes, porque é basicamente instalar e fazer um comissionamento tremendamente simples através de uma aplicação telemóvel. Portanto, não há que tirar um curso, como se costuma dizer, para saber instalar isto, é extremamente simples. Quando olhamos à parte da venda ao distribuidor, à pessoa que vai vender o equipamento, portanto, é também um valor acrescentado, digamos, ao portfólio de soluções que pode apresentar aos clientes finais. E da mesma forma, sendo um sistema simples, também não implica um know-how muito grande de especialização neste tipo de sistemas. O cliente final vai ter muito, muito benefício, sem dúvida, vai ter um sistema muito simples de operar, vai ter um sistema que vai ajudar de uma maneira muito positiva ao seu bem-estar ao longo da utilização do espaço onde tem esse sistema implantado. Quem constrói um edifício e escolhe colocar ou instalar um sistema de HCL, portanto, vai ter uns custos baixos, porque, como já disse, não é uma instalação complicada, e vai ter seguramente uma iluminação de valor acrescentado para quem for utilizar essa instalação. E vamos aqui ao proprietário, ao dono do negócio, ao dono da empresa, vai com certeza ter, digamos, o agradecimento por quem está a trabalhar em determinado local, por ter um ambiente muito mais propício e muito mais favorável ao desenrolar do trabalho no dia-a-dia. Aqui um bocadinho o resumo daquilo que eu acabei de dizer em termos de instalação de um sistema de HCL do Biolux. Portanto, em termos de instalação, portanto, a maior parte da comunicação é via, neste caso, o protocolo Zigbee. Portanto, não vai haver cabelagem entre luminárias. A unidade de controlo e as luminárias precisam da alimentação à rede elétrica normal, não é? E vai haver a mais-valia também de poderem funcionar com sensores de presença de movimentos externos. O comissionamento, tremendamente simples. Aqui para a frente eu já vos vou dar aqui 2 ou 3 passos que são feitos, que é muito simples através de uma aplicação, e não é necessária propriamente uma programação muito complicada. Portanto, o nosso controlador vai detectar automaticamente as luminárias e depois é uma questão de indexação e de comunicação. Em termos de operacionalidade, agora está-me a falhar a palavra, portanto, quem vai utilizar, digamos, o sistema Biolux é muito simples, porque isto é um botão rotativo, não há nada que saber, não há nada que aprender, não há nada muito complicado, é, digamos, escolher a maneira que queremos que as nossas luminárias funcionem no nosso dia-a-dia, no nosso dia de trabalho, digamos assim. Aqui nesta fotografia, um bocadinho aquilo que tivemos a falar, 1, 2, 3, 4, 5 maneiras do nosso Biolux trabalhar. A nossa aplicação em termos de luz natural, que é, digamos, a função automática do nosso sistema de Human-Centered Lighting, que vai simular a nossa curva natural do dia em termos de iluminação do nosso local. E as outras 4 que tivemos há bocado a falar, portanto, o Focus, o Boost, o Relax e o Create. Portanto, são os 4 cenários que nós podemos forçar, se assim nos der jeito, nos for favorável, por alguma razão, forçar um cenário para fazer algo, digamos, no nosso trabalho, em termos do nosso dia-a-dia. Aqui 2 exemplos em termos de luminárias que podem ser utilizadas. Aqui é um painel 60% para encastrar em teto falso ou de montagem saliente, que é uma solução que se encontra imenso em locais de trabalho. Cuidados que se deve ter um bocadinho na escolha das luminárias, que as luminárias
tenham uma boa eficiência, como é óbvio, um bom fluxo luminoso, uma vez que vamos, entre aspas, andar a brincar com o fluxo luminoso, com a temperatura de cor das luminárias, convém que em termos de temperatura de cor, de índice de restituição, as luminárias tenham boas características técnicas, senão não vamos conseguir chegar a um bom resultado final daquilo que nós pretendemos. Escolher luminárias também com baixo fator de encandeamento, porque se estamos a investir para o nosso bem-estar, em termos do nosso sistema de iluminação, também temos de ter luminárias com boas características. Aí será sempre uma mais-valia. Um painel, um downlight, que é outra solução que se aplica imenso em termos dos ambientes de trabalho, ou na nossa casa também, e os cuidados são efetivamente os mesmos em termos de características dos equipamentos. Em termos de temperatura de cor, é óbvio que terá que ter um intervalo de funcionamento da nossa temperatura de cor, da nossa fonte de luz grande, não é? Neste caso aqui um exemplo que vai desde os 2700 K, a temperatura quente, até aos 6500, uma temperatura bem fria, de modo a que possamos, digamos, simular o mais aproximado possível a luz do sol, que ainda oscila com temperaturas ainda diferentes deste intervalo, mas que por aqui já conseguimos trabalhar de uma maneira muito, muito efetiva e muito positiva. Aqui, agora em termos de instalação, aqui está um exemplo de uma sala de reuniões já existente. Vamos pegar aqui num exemplo de uma situação que já exista, com painéis, com downlights e que nós queremos substituir e queremos aqui colocar nesta sala um sistema de HCL. Ora bem, temos que utilizar luminárias com sistema. Tivemos a ver atrás, como é óbvio, uma luminária standard normal não é viável incluir no nosso sistema. E depois vamos único e simplesmente, além de substituir as luminárias, vamos precisar de instalar o nosso botão, o nosso digamos, controlador da maneira mais simples. Neste próximo slide são os passos, como eu há bocado disse, para fazer a nossa instalação, e vocês vão ver que é o mais simples possível e sem necessidade de fazer muito lixo, de partir muita parede, de passar muito cabo, não é preciso nada disso. É único e simplesmente aplicar o nosso botão, e aí temos que fazer uma abertura ou então arranjar uma maneira de montar o botão de montagem saliente na parede, porque depois a única coisa que nós temos que fazer é realmente ligarmos o nosso controlador à alimentação, e também ao interruptor que já existe, porque é óbvio que vamos ter que ter sempre o nosso interruptor on-off, como já existia, vai continuar a existir, porque nós vamos continuar a ligar e a desligar a luz se quisermos manualmente, não vamos ficar dependentes única e simplesmente de um sistema de HCL, digamos a parte mecânica, se assim se possa chamar, manual, vai lá continuar, portanto vamos ligar o nosso botão ao botão on-off do nosso sistema, que já existe, digamos assim. Podemos acrescentar ou não, isso aí depois vai depender da instalação em causa, podemos acrescentar sensores de movimento, sensores de presença para nos ajudar a rentabilizar o nosso espaço. Se pudermos ter um sensor de presença para nos ligar e desligar a luz, se não há ninguém, por exemplo, numa sala de reuniões, alguém se esqueceu de desligar a luz. Ora bem, o sensor vai ser uma mais-valia ao nosso sistema que nos vai desligar a luz se não houver lá ninguém no espaço. Depois o que temos que fazer é substituir os painéis, neste caso é um exemplo, os painéis, os downlights, o cor, em termos de luminárias, porque aí ainda não há milagres, o standard ainda não faz nada, portanto temos que utilizar obrigatoriamente as nossas luminárias com o sistema HCL, portanto instalá-las. E depois fazermos um comissionamento. O comissionamento vai ser muito simples. Vamos agarrar na aplicação que nós temos no nosso telemóvel já instalada, vamos digitalizar, vamos ler os códigos de identificação das luminárias e da nossa unidade de controlo, e depois vai ser a dita programação, que nem se quase pode chamar programação, porque vai ser, digamos, uma identificação das luminárias por espaço. Na nossa aplicação vamos identificar cada luminária, vamos lhe chamar o nome, se assim quisermos, e vamos, digamos, pô-las a funcionar em automático, não vamos ter que fazer mais nada, portanto é uma solução muito simples.
e depois no fim desta dita programação há sempre um botão de teste, como há em todos os lados, para ver se se o nosso sistema ficou a funcionar corretamente. Portanto, é bastante importante essa parte. Depois, em termos de solução, em termos assim a título de resumo, podemos ao fim e ao cabo rematar que a iluminação, portanto o HCL, como agora é muito conhecido e toda a gente fala, vai um bocadinho além do simples ligar, desligar a luz, o ambiente estar um bocadinho ao nosso gosto. O HCL vai ao fim e ao cabo manipular, alterar a emissão da luz da nossa luminária, do nosso downlight, do nosso painel, e vai manipulá-lo de modo a que nós tenhamos uma reação em relação a essa alteração do nosso espaço e do objetivo que se pretende. O HCL já demonstrou em várias situações a capacidade de tornar as pessoas mais produtivas, ajudar os pacientes a recuperar de uma maneira mais rápida e a contribuir também um bocadinho para a aprendizagem, por exemplo, em ambientes de escolas, de formação. E tudo isto simplesmente fazendo com que o ritmo do nosso corpo esteja mais próximo, ou o mais próximo possível, do ritmo natural da luz do sol. O aparecimento da luz artificial no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade, acabou por atrapalhar, se assim se possa dizer, o nosso sistema, o nosso ritmo circadiano, que podemos dizer que acaba por ser um bocadinho movido com a luz, consoante a luz do sol. Nós também temos uma maneira de reagir, uma maneira de estar, digamos assim. E sem dúvida nós somos bombardeados literalmente com luz durante todo o dia, desde manhã à noite, seja a iluminação interior, a iluminação exterior, a publicidade, as nossas muitas e muitas telas digitais, telemóveis, tablets, computadores, o que for, e isto é quase tipo 24/24, 7 dias por semana e não nos dão descanso. Tudo isto altera-nos o nosso ritmo normal de funcionamento. E depois é óbvio, como falamos há bocado, o nosso bem-estar, os nossos problemas de sono, as nossas mudanças de humor. Nós muitas vezes brincamos, estás mal disposto, olha, vai para a rua e apanha sol, a vitamina D vai-te pôr aí logo com outro humor. Por alguma razão é. Portanto, o HCL, ao fim e ao cabo, vem procurar realinhar um bocadinho o nosso ritmo natural, imitando a evolução da luz solar ao longo do dia. Portanto, isto vai ser uma solução quase inevitável, porque hoje em dia, cada vez mais, o construir de um projeto, e não estou a falar só na área da iluminação, estou a falar um bocadinho em termos transversais em todas as áreas de elaboração de um edifício, seja da refrigeração, seja da iluminação, seja de qualquer área interveniente da acústica, todas elas estão à procura de soluções em prol do bem-estar de quem lá está dentro, ou de quem vai estar dentro do edifício. Portanto, isto vai ser sem dúvida um caminhar na direção do bem-estar da pessoa. E aqui a LEDVANCE também vai tentar contribuir de alguma forma com neste caso vamos começar por este sistema Biolux muito simples, que nos permite trabalhar e adaptar um bocadinho os nossos espaços àquilo que nós precisamos para viver e para termos um dia que nos seja mais favorável. Aqui depois vai ser o bom senso, mesmo até dos fabricantes, porque depois, em termos das soluções que os fabricantes apresentam, vão ter muito em conta aquilo que há bocado eu estava a falar, em termos das características das luminárias. Ora bem, se nós queremos simular a luz do dia, vamos ter que trabalhar obrigatoriamente, e eu ponho aqui o obrigatoriamente entre aspas, com luz mais fria
e luz mais quente. Ora, de manhã, com certeza que a nossa luminária vai ter que ser capaz de nos debitar uma cor mais fria. E quando eu digo uma cor mais fria, se calhar no nosso ambiente de trabalho, assim que chegamos ao trabalho, se calhar vai estar mais em volta dos 6.000, 6.500 para nos dar ali um boost e pôr-nos bem ativos em termos de trabalho, mas se calhar depois, quando vai começar a contar horas para amanhã, baixa-nos ali para uns 4.000 capas, porque é uma temperatura de cor adequada para que estejamos a trabalhar num ambiente confortável, sem estarmos demasiado em estado esperto, nem nos induzir de maneira nenhuma ao descanso, mas para estarmos a trabalhar de uma maneira mais relaxada, QB, como eu digo. Mas depois vai novamente oscilar, se calhar, para uma temperatura mais quente, porque na hora do almoço já convém que a gente esteja um bocadinho mais relaxados, porque vamos entrar num período, efetivamente, de descanso a meio do dia, e então vamos baixar a temperatura, e aqui se calhar já podemos trabalhar e a nossa luminária já vai conseguir ir ali para os 3.000. A parte da tarde, a seguir ao almoço, vamos novamente levar um uso de temperatura mais fria e vai, digamos, depois ao longo do dia, novamente aos 4.000, e quando chega ao final do dia começa a temperatura a ficar mais quente. Se vamos puxar para um ambiente de casa, aí já vamos trabalhar em temperaturas ao final do dia, se for preciso, mais quentes, aqueles 2.700 que nos aproximam muito ao halogénio, vai nos dar um ambiente super acolhedor em nossa casa, e se calhar vai ser uma ótima ideia termos uma luminária que nos permita ter essa luz ao final do dia. Portanto, vai ser um bocadinho, daí eu ter dito há bocado que a preocupação em termos um intervalo de temperaturas de cor grande, para que a nossa luminária também consiga trabalhar as várias temperaturas de cor ao longo do nosso dia. Também outra das características que estava portanto, no slide, eu vou buscar aqui um slide atrás, em termos de cromaticidade, do índice de restituição cromática, aliás, da nossa luminária, aqui está um exemplo superior a 90%. É óbvio que não é obrigatório que seja superior a 90%, pode ser 80%, abaixo de 80% já não, mas os 80% funcionam perfeitamente bem. Isto aqui já vai ser uma característica que vai depender um bocadinho mais do local em que estamos a trabalhar. Se me dizem que estão a trabalhar numa tipografia, que estão a trabalhar numa joalharia, eu digo já em primeira mão que sim, convém ser superior aos 90%, o índice de restituição cromática. Se for num ambiente de escritório normalíssimo, o 80% chega e sobra, e não precisam mesmo de mais, não há necessidade de mais. É óbvio que aqui os fabricantes tentam cada vez mais, tentam mais e melhor, ou seja, cada vez mais em termos de características das luminárias, neste caso o índice de restituição cromática, de cada vez ser melhor, porque temos toda a vantagem em vermos o melhor possível aquilo que está à nossa frente. Portanto, daí eles cada vez mais tendem a trabalhar nesse sentido. Pronto, aqui foi um bocadinho assim em termos de resumo. É óbvio que hoje em dia já há seguramente sistemas destes instalados em vários locais. Há marcas que já estão a trabalhar neste tipo de soluções, assim como nós também estamos a começar a trabalhar, e há seguramente já edifícios, e acredito que se calhar mais em edifícios inteligentes, em que já se começou a fazer protótipos e digamos, experiências pilotos neste sentido, porque se há estudos feitos já, isso implica também já algumas instalações feitas para se poder tirar estas conclusões com tanta segurança. E nós vamos começar a trabalhar em força nesse sentido também para contribuir aqui nestes ambientes para todos nós, não é? Eu pus aqui para si, para nós, para ti, para mim, para qualquer pessoa que resolva investir um bocadinho neste sentido, em termos de solução. E, portanto, assim, em termos gerais, penso que está tudo. Agora, vamos passar aqui um bocadinho, se calhar, a ver as perguntas. Não sei se calhar no entremeio já respondi aqui a algumas, mas vamos ver aqui o que é que temos aqui.
Eu, antes de nós passarmos para a parte das perguntas e respostas, perguntas que eu, aliás, já temos aqui umas quantas em lista e, portanto, eu começo desde já por agradecer às pessoas que foram já colocando aqui as questões. Eu vou colocar no vosso campo de visão e depois, caso a engenheira Carla precise de mostrar mais alguma coisa da apresentação, então nós tiramos e voltamos a colocar. Vou-vos pedir que vão respondendo a este pequeno questionário de pesquisa que pretende, basicamente, fazer a avaliação desta sessão da vossa parte, e vou colocar também para vocês poderem baixar, está bem? Portanto, tanto a apresentação da engenheira Carla como o tal certificado genérico de apresentação que eu tinha tanto indicado aqui no início. Portanto, se vocês olharem para o vosso canto superior esquerdo, veem que tem aí uma nota a dizer que esses ficheiros já estão disponíveis para baixar. Quando estas mensagens desaparecerem do vosso campo de visão, por favor, cliquem no ícone de computador ou de telemóvel que vocês têm na frente do vosso nome e esses ficheiros vão estar aí para vocês darem continuidade, portanto, à descarga, ok? Portanto, não há aqui nenhum problema. Caso alguém não consiga fazer essa descarga por qualquer razão, não se preocupe, nós vamos carregar as coisas no nosso site e eu vou enviar um e-mail para as pessoas que participaram, dando precisamente a nota onde é que estão esses ficheiros para vocês depois também terem acesso a tudo, tá bom? Então, uma vez mais, eu vou colocar aqui o questionário de satisfação e vamos então agora passar para a parte das perguntas e respostas. Carla, eu não sei se queres ler diretamente a questão e depois responder, se calhar é mais fácil para ti. Então, eu vou começar aqui pela primeira intervenção do Luís Ferreira. Ora bem, está a assistir ao webinar um grupo de alunos do curso técnico de eletrotecnia da Escola Secundária Rocha Peixoto, na Póvoa do Varzim. Olha, muito obrigado por assistirem, é sempre uma mais-valia para nós saber que há interesse da vossa parte em assistir a este tipo de iniciativas. Que relativamente às potencialidades do HCL nos espaços educativos, se interessaram por saber se no âmbito da requalificação das escolas públicas está a ser feita a implementação desse sistema em alguma escola do país que pudesse servir de montra do sistema evidenciado de forma concreta, evidenciando as vantagens. E sim, Luís, nós neste momento ainda não. É uma situação que já foi falada, não só em escolas, mas também noutro tipo de aplicação, e é uma das situações que nós estamos a equacionar fazer. Neste caso, se já há alguma coisa a ser feito por outra marca, não te sei dizer, não tenho a certeza, não vou dizer nem que sim nem que não. O que eu posso ficar aqui como nota é que vocês, se calhar, então, poderão ser os primeiros candidatos, no caso de nós resolvermos implementar um sistema, entrarmos em contacto convosco para essa situação. No último e-mail, no último slide estava o meu contacto, enviem-me um e-mail nesse sentido, que depois de nós, quando passarmos para a parte prática, teremos todo o gosto em entrar em contacto convosco e agilizarmos portanto, uma visita à escola e podermos fazer um teste piloto convosco, numa sala de aulas, duas, pronto, é uma questão depois de vermos. Está bem? Pronto, depois mais aqui algumas perguntas. Para utilizar o sistema HCL são necessárias luminárias especiais? Pergunta ao Sérgio. Sim, eu entretanto penso que já tinha tocado esse ponto. Sim, sem dúvida, teremos que pôr as luminárias, instalar as luminárias com o sistema HCL, precisamente por aquela razão que eu há bocado, portanto, foquei e que já está aqui outra pergunta a seguir em relação à variação em termos de Kelvin. Portanto, tem que ser uma luminária em que a própria fonte de luz já esteja preparada com vários tipos de LEDs, não é? Com vários LEDs com diferentes temperaturas de cor, de modo a que possa depois, portanto, poderem ter a variação de temperatura de cor na vossa luminária adequada. Portanto, uma luminária standard
Não é viável utilizarem. Terá que ser mesmo as luminárias com sistema HCl. E em relação à variação máxima em kelvins, não se pode dizer aqui uma variação máxima, portanto, ela vai efetivamente variando ao longo do dia. Aquele intervalo que era o exemplo que eu vos mostrei entre os 2700 e os 6500 é sem dúvida o mais normal e habitual, porque também acaba por ser o intervalo de trabalho em termos de temperatura de cor que acaba por ser mais confortável para nós, nem demasiado quente, nem muito agressivo. Os 6500 é uma temperatura bastante fria. Uma temperatura mais fria que os 6500 para nós, do ser humano, também já é demasiado agressiva. Em termos mesmo do ambiente de trabalho, não é nada aconselhável. Portanto, este intervalo será o mais adequado, digamos assim. Depois, também a Helena mencionou, portanto, o CRI, eu penso que há bocado já por acaso já mencionei esse ponto em relação a ter que obrigatoriamente ser os 90, não, pode ser os 80, vai depender, digamos, do local em si, em termos de trabalho. Depois, fala-se aqui em relação aos sistemas instalados em Portugal, pronto, também já mencionei essa situação. O Francisco pergunta o que fazer quando o espaço em questão tem mais de 20 luminárias. Pronto, na nossa situação, eu agora posso falar pelo Biolux, pelo sistema LED Vance, neste momento o nosso máximo são efetivamente as 20 luminárias. Portanto, para um sistema maior terá que haver um segundo controlador Biolux. Acredito, estamos no mês 11, isto é um sistema que nós estamos a lançar neste momento para o mercado. Isto é um sistema... É o primeiro sistema que nós estamos a lançar, portanto, estas 20 luminárias vão seguramente alargar rapidamente. Portanto, para já, a minha resposta, sim, são só 20. Se forem mais, tem que haver um segundo sistema. Se calhar daqui a 4 ou 5 meses eu já lhe digo, não, já pode só pôr um, porque o nosso já dá até 50. Pronto, isto vai ser uma questão mesmo de evolução da tecnologia e do sistema. Depois, temos aqui outra pergunta. Ora, é outra pergunta que já tem a ver com a mudança das luminárias que nós já respondemos. Aqui, existe algum modelo disponível para um projeto de um edifício de habitação com 7 pisos e 28 fogos? Pergunta o José Matos. Ora bem, aqui, lá está, os 7 pisos, 28 fogos, vamos ter que dividi-los em sistemas independentes, consoante aquilo que se necessita obrigatoriamente. Portanto, um sistema para tudo não, vai ter que ser dividido obrigatoriamente em pequenos sistemas de, no máximo, de 20 luminárias neste momento. Depois, a Helena pergunta qual o acréscimo de custo na iluminação de um sistema HCl versus iluminação normal. Ora bem, neste momento, em termos de custos de acrescento, eu posso mesmo dizer, entre aspas, a tirar aqui um valor, um bocadinho assim ainda no ar, mas as luminárias em si, em termos de custos de PVP, terão se calhar ali um acréscimo à volta dos 20-25%. Aí vai haver seguramente um acréscimo de valor. Será um valor subjetivo, porque vai se calhar trazer muito mais valias depois para digamos, para o nosso ambiente e para o ambiente de trabalho, focando muito na parte da produtividade, porque isto são investimentos que têm que ser avaliados um bocadinho no objetivo que é criar um ambiente de trabalho mais propício, mais favorável para quem está no espaço, para que a dita rentabilidade e produtividade de quem está no espaço também melhore largamente. Portanto, se calhar esses 25% face ao aumento de produtividade do ambiente de trabalho, se calhar vai ser rapidamente ultrapassado e se calhar não vai ter assim tanto peso no nosso sistema. E digamos também em contrapartida é assim, é um sistema novo e como tudo que é novo, surge sempre com os valores
mais altos. É óbvio que agora, com o decorrer, e eu não vou dizer dias, mas se calhar no decorrer dos próximos meses, as soluções vão evoluindo. É óbvio que as marcas vão começar a aparecer com soluções, dada a solicitação do próprio mercado neste sentido, e os preços também vão baixar. E se efetivamente o HCL se tornar quase num sistema de iluminação standard, de utilização standard, quando se faz um projeto de raiz, se começar a adotar logo de raiz um sistema deste tipo, os preços vão começar a baixar obrigatoriamente e, portanto, estes diferenciais vão se esbater rapidamente e penso eu de uma maneira muito acentuada, rapidamente. Depois, tenho aqui outra pergunta, e peço aqui desculpa que não estou a conseguir ler. Se para as salas, pergunta... Isto está um bocadinho pequenino... Para as salas de formação, se teremos sempre uma temperatura de 4000. Não necessariamente. Na sala de aula, da mesma forma que poderão ter o funcionamento na opção natural, portanto, que vai simular a luz do dia e que vai puxar efetivamente mais aos 4000, poderão forçar a ter outro tipo de iluminação com aqueles 4 cenários. Se queremos que haja um ambiente menos agressivo, com uma luz mais quente, poderá puxar-se tanto o ambiente relax como o ambiente create, que vai, digamos, pôr o nosso ambiente com temperatura um bocadinho mais quente. E da mesma forma, se quisermos ter ali um pico de mais atenção e de mais focos, temos os outros 2 ambientes que nos vai pôr, digamos, a cor mais fria. Portanto, não vai ser obrigatório os 4000. Portanto, vai nos deixar um bocadinho, aqueles 5 modos de funcionamento, vai deixar um bocadinho também do nosso lado, como utilizador final, de fazer um bocadinho essa gestão. Portanto, não nos vai obrigar a nada. Portanto, vai ser um bocadinho à necessidade ou àquilo que nós achamos ser mais necessário para o nosso espaço. O João Bernardes, peço desculpa, a pergunta: a programação inicial feita mantém-se indefinidamente, mesmo se houver avarias ou falhas de luz? Sim, a programação vai se manter, sem problema nenhum. Aí a programação feita inicial é a que fica. E o João pergunta-me aqui: é ainda usada 2 temperaturas para evitar o flicker? Não, aqui o flicker vai estar relacionado com o tipo de drivers que a nossa luminária vai ter, e cada vez mais os nossos drivers LED, neste caso, são mais estáveis, de modo a que a nossa luminária seja, digamos, imparcial e que não tenha, portanto, o flicker, ou seja, o mínimo possível, ou seja, os nossos drivers cada vez mais, em termos de características técnicas, normalmente até já vem a característica nas fichas técnicas bem indicadas, que em termos de flicker, cintilação, eles têm um flicker abaixo dos 10%, e nós vamos procurar que as nossas luminárias tenham drivers com boas características nesse sentido, portanto, porque são eles os responsáveis depois por o comportamento melhor ou pior da nossa luminária. Depois tenho aqui outra pergunta do Luís Manuel, que me diz: pelo que percebi, funciona com o protocolo Zigbee. Exatamente. Então, o vosso sistema é aberto, permitindo a utilização de outros equipamentos com este protocolo. Vou ser muito sincera e clara, que é para não estar aqui a inventar. Neste momento, pela teoria, sim. Que se me perguntarem, já testamos outros equipamentos com este protocolo, são todos compatíveis? Não, ainda não experimentei e também não vos vou dizer a 100% nem que sim nem que não, porque em termos do próprio controlador, não tenho bem essa noção se é compatível com todas as luminárias do mercado, porque também depois não conheço bem o funcionamento das outras luminárias HCL e não vou dar uma resposta, para ser o mais sincera possível, não vai dar aqui uma resposta a 100% concreta.
como eu às vezes digo a brincar, eu deixo aqui um ninho. E posso tentar depois, neste assunto, tentar chegar a respostas concretas e depois também vos dar esse feedback em relação à compatibilidade com outras luminárias. Depois tenho aqui uma observação, pergunta, não sei, do Rodrigo Duarte. Atendendo a que o mercado imobiliário é formado maioritariamente por imóveis existentes, creio que vai demorar uns bons anos até que o sistema HCL compense financeiramente. Se este produto... Desculpa que isto fugiu. Se este produto está ainda em fase de crescimento, a LED Vance deveria ponderar seriamente em lançar adaptadores para instalações existentes. De outro modo, tenho muitas dúvidas que este sistema vingue. Aqui, assim, em termos de sistemas já existentes, pronto, eu estou a perceber o adaptador, mas aqui o adaptador penso que será sempre complicado, porque é um sistema que vai mexer com temperaturas de cor, e se temos luminárias instaladas, temperatura 4000, temperatura 3000, ou seja, temos LEDs dessa temperatura de cor. Portanto, essa luminária nunca vai ter possibilidade de ter uma temperatura mais quente ou mais fria, porque o LED é de 4000. Portanto, a sua cor de origem é 4000. Portanto, e aqui não vamos poder, a priori não vamos conseguir fazer uma adaptação, um conversor, um adaptador, o que seja. A luminária terá que ser sempre alterada. Aí não quer dizer que não apareça isto, nós estamos sempre, a evolução está sempre a correr a uma alta velocidade e o que é hoje verdade amanhã pode não ser. Mas neste momento existir um adaptador para aproveitar luminárias que existam, a não ser que exista algum tipo de luminárias, as chamadas Stunnable Light, que já são luminárias que permitem também a variação em termos de temperatura de cor. Um ou outro modelo nesse sentido, se for em Tunnable Light, eu acredito que se possa conseguir fazer alguma coisa. E aí sim, um adaptador, em termos de links de comunicação, pode funcionar. Agora, se for uma luminária standard, com uma temperatura de cor definida, aí, para já, acho que não temos muito para que conseguir, neste sentido. O sistema em si vingar vai depender muito também do utilizador final. Quando eu digo utilizador final, não só a pessoa que está em casa, como o dono, o proprietário de uma determinada instalação, seja empresa, seja o que seja, querer proporcionar ou não essa mais-valia em termos de ambiente de trabalho. Penso que é um bocadinho por aí. E não sei se passei por cima de alguma pergunta. Eu penso que já cheguei aqui um bocadinho. Eu acho que não me esqueci de nenhuma. Esta já está. Passei aqui a do Sérgio, onde posso consultar a tabela de preços dos componentes do sistema HCL. Neste momento não está publicada em lado nenhum. Neste momento ainda não temos nada em termos das nossas tabelas de preço. O que temos agora disponível em termos de tabelas é de lâmpadas, luminárias normais, entre aspas, não é? Standard. Destes sistemas HCL ainda não temos tabela de preços disponível. Vamos ter rapidamente, se calhar no próximo mês já temos a tabela disponível. Posso lhe pedir a mesma coisa que já pedi a colegas anteriormente, se tiver a gentileza de me enviar um e-mail, eu assim que tenho a tabela disponível, também a faço chegar sem problema nenhum. Portanto, o meu e-mail está agora aí a apresentar, c.rocha@ledvance.com. Portanto, se me quiser fazer um e-mail nesse sentido, terei todo o gosto, assim que tenhamos a tabela também já publicada, envio-lhe uma cópia sem problema nenhum para poder consultar. E penso que é tudo. Pronto, eu espero que tenha respondido às perguntas todas. Ficou alguma coisa em aberto? Chateia-me, é bom sinal. É sinal que ficou alguma coisa por responder, alguma curiosidade por esclarecer, e é sempre bom estar em contacto convosco. Espero que esta sessão vos tenha trazido mais valias em termos de algum know-how. E muito obrigada e até à próxima. Boa tarde.
Portanto, eu queria, obviamente, agradecer à engenheira Carla Rocha ter preparado esta apresentação para vocês e para nós, para mim também, que também estive aqui a assistir. Agradecer a todos o facto de terem tirado um bocadinho da vossa tarde para ficarem um bocadinho mais por dentro destas novidades da iluminação, que a prazo, se calhar agora ainda estamos muito no início, mas a prazo, obviamente, que será certamente um sistema que vingará. Eu li com alguma atenção aqui aquilo que foi o comentário relativamente ao facto de termos um edificado existente e que obviamente precisa de ir sendo renovado também a nível da iluminação. Eu tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde este sistema vai incorporar em si algumas técnicas, alguma tecnologia que também vai permitir uma adaptação a esse edificado já existente, portanto acho que no futuro isso vai acontecer, sou uma otimista. Portanto, obrigada a todos. Como eu disse, quem não conseguiu baixar a apresentação, eu vou colocar a gravação e a apresentação no nosso site, vou enviar para todos assim que isso estiver feito o link onde podem ter acesso a esse material e, portanto, não fiquem preocupados se não conseguiram de facto baixar, portanto, mais cedo ou mais tarde vão ter essa informação do vosso lado. Em relação ao certificado, eu já fui passando alguns que me foram sendo solicitados durante a apresentação. Quem ainda não solicitou e tenha interesse nisso, por favor, não se esqueçam, enviem um e-mail, toda a gente já o tem. Eu recordo ana.vargas@voltimum.com. Eu creio que este é o último webinar que nós vamos fazer este ano, portanto, mais webinars só para o próximo ano. Aproveito que vos tenho aqui em sala para desejar a todos um bom Natal e umas ótimas festas, uma ótima entrada. Obviamente nós vamos continuar a falar, mas não será assim, viva voz, não é? Portanto, mais destes webinars só para o próximo ano, como eu referi. Portanto, muito obrigada a todos por terem participado e espero, obviamente, que a apresentação aqui feita seja útil para vocês. Obrigada.